Olá, você vai ver no Jornal de hoje. IPTU, projeto de redução do ISS, Síndrome de Down. Confira os destaques da 11ª sessão ordinária. Conversar com finanças, a gente tentar resolver, porque eles estão muito preocupados com vereador, eu me comprometo em fazer essa interlocução entre eles e o secretário de Finanças para a gente rever e ajudar essas famílias. Com certeza estão sendo penalizadas e com certeza nós vamos falar com o secretário, se for o caso vamos falar com o prefeito para rever isso que não pode acontecer na nossa cidade. Na ordem do dia, vereadores rejeitam contas de 2014 do ex-prefeito Jorge Lapas. E Sabesp abre processo seletivo para quase 1.000 vagas de estágio. É agora no Câmara Notícias. Cobrança indevida de IPTU, Dia da Síndrome de Down e a criação de uma comissão especial para analisar o projeto de redução do ISS foram assuntos que movimentaram o debate na 11ª sessão ordinária. Uma sessão que começou com um longo debate sobre a aprovação da ata da sessão anterior, onde foi proposta a criação de uma comissão especial para analisar o projeto de lei complementar da Prefeitura número 1 de 2018, que reduz a alíquota da cobrança de ISS de 3% para 2%. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Tinha de Ferreira obteve uma liminar que impede a criação da comissão. Em sua fala, o vereador alegou, entre outros pontos, que o projeto configura renúncia fiscal e que as informações repassadas estão incorretas. Em meio ao debate, foi levantada uma possível revisão do regimento interno. Após cerca de 30 minutos, a ata foi submetida à votação em plenário e aprovada, com retificação da fala do vereador Rogério Santos, que não constava no documento. Abrindo a fase de moções, o vereador Tinha de Ferreira veio à tribuna para discutir sua moção de reconhecimento ao projeto de lei complementar 39 de 2017 e voltou a falar em revisão do regimento interno, propondo também a contratação de assessores técnicos especializados para dar apoio ao trabalho das comissões. Sobre a lei 39, que foi a lei nossa porque teve um fato lá atrás, que foi muito discutido aqui, e dizendo também aquela mesma situação. Se fala aqui na casa que nós sentamos em cima de projeto, que fazemos isso, fazemos aquilo. Em nenhum momento nós fomos contra o projeto dos professores, porque ele ficou comigo 3 dias. 3 dias. E foi para a assessoria jurídica. O que nós temos que fazer aqui, presidente, é aquilo que o senhor citou. Urgente nós temos que mexer nesse regimento, para tirar as dúvidas do regimento. É um regimento antigo, acho que de 30, 40 anos, que está tocando. Quanto tempo tem esse regimento, Paulo? Depois? Então tá bom. Então vamos mexer nele, porque ele está saturado. Um exemplo, nós falamos de prazo aqui, quando é prazo conhecido pelo judiciário, que é 20 dias úteis, nós falamos de 20 dias corridos. É contra até não bate com a coisa judiciária e muitas outras coisas que nós temos que fazer. Assessoria jurídica, presidente. Ele não diz, mas a partir do momento que ele saia da comissão, Mário, a assessoria jurídica da casa, ela não é da CCJ, ela é da casa. Então, ou contrata um assessor jurídico só para ter uma assessoria jurídica para a Comissão de Justiça. Como eu sou a favor de contratar aqui um engenheiro que traça da urbana e da economia, alguém de economia. Nós precisamos desse apoio. Porque muita gente que estão aqui, gente, não é do ramo. Um exemplo, o doutor Moni, ele é médico, então ele tem uma noção de dar um parecer, ajudar a dar um parecer numa comissão de saúde, porque ele é médico. Quem é advogado, claro que facilita numa CCJ de ver a parte legal. Mas nós ficamos desarmados. Nós precisamos fazer o quê? Pegar o quê? Informações de assessoria, muitas vezes, da nossa assessoria que não é capacitada para isso e para ter. Então, presidente, eu peço aqui, estou solicitando para o bom andamento da casa. Abra aí uma contratação, ou eu não sei, através de uma assessoria, contratar um engenheiro, contratar um economista e contratar para casa
Ou trazer, chamar para o concurso público, de imediato contrata alguma coisa de emergência, para a gente não ficar aqui, a Deus dará. Saber o que nós estamos assinando e fazendo. Finalizando seu discurso, o parlamentar pediu a criação de uma comissão para revisar a cobrança de IPTU para 20 famílias do Jardim Santa Fé. Assunto que foi debatido também pelos vereadores Ribamar, líder do governo na casa, e Pelé da Cândida. O Santa Fé, para vocês não conhecem, quem for lá vai perceber do Santa Fé, viu, Ribamar? Ele são áreas de chacrinhas de 1.000 metros, 2.000 metros quadrados. Aquela lei que nós aprovamos cobra IPTU, aquela taxa de 0,54, em cima de terreno vazio. Mas eles têm casa lá. Alguma coisa, algum lançamento foi errado, que tem ali, ó, tem cidadão que está comigo com o IPTU ali, que o IPTU cobrava R$900, virou para 5.500. Está errado, então vou pedir aqui, que nós ajuntamos aqui uma comissão para retificar isso, para ver esse lançamento que aconteceu. Eu acho que no intervalo aqui, nós vamos atender essas pessoas, Ribamar, para a gente tentar conversar e dar uma luz para eles, que eles não podem estar com esse carnê exagerado. O projeto que foi votado no ano passado vai valer a partir de 2019. Então, eu acho que nós precisamos... E aí está no projeto, está no projeto. O que nós precisamos fazer é chamar o pessoal do Santa Fé, aqui na sala de estar depois, e a gente ver o que aconteceu. Porque o IPTU da minha casa veio 1.500 e esse ano veio 1.520. Entendeu? Então, teve um ajuste. E aí, nobre vereador, nós precisamos ver com o pessoal, houve algum erro, com certeza, e o erro que houve tem que se corrigir. Com certeza. Porque esse ano, o que nós votamos ano passado, não é para ser cobrado agora, é para valer a partir de 2019, entendeu? E não é o reajuste de 500%, 400%, não. Então, tem que pegar o projeto, ver direitinho, porque não é para ser cobrado esse ano. Então, se houve algum erro, com certeza vai se reparar esse erro. Eu me comprometo em fazer essa interlocução entre eles e o secretário de Finanças para a gente rever e ajudar essas famílias. Com certeza estão sendo penalizadas e com certeza nós vamos falar com o secretário, se for o caso, vamos falar com o prefeito para rever isso que não pode acontecer na nossa cidade. A gente falou muito aqui sobre esse aumento de IPTU, mas o que votamos aqui vai ser cobrado só em 2019, a taxa do lixo. Vejo também, não é aumento de IPTU, na verdade é a taxa do lixo que foi corrigida. O que acontece? Eu fiz uma pesquisa pessoal e eu fui em 3 bairros diferentes da cidade e trouxe 6 IPTU, sendo 3 de 2017, 3 de 2018, onde o aumento médio aqui, vereador Tia, eu gostaria até que Vossa Excelência fosse no microfone de aparte ali, porque houve um erro mesmo no Santa Fé, e grave. Houve um erro grave. A gente viu aqui, eu gostaria que Vossa Excelência desse uma olhadinha aqui para a gente ver, porque é assim... Ó. Só uma parte confirmando, viu, líder? Eu tô com a cópia da lei aqui. Ela não é 2019, não, é 2018, por isso que teve o ajuste aí. A partir está aqui, ó. Esta lei complementar entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Então está errado aqui, então nós temos que retificar. Eu sei, está aqui na lei, tá? Na lei. É coisa absurda, absurda. Tá? Mas só para a gente falar a mesma língua, para a gente saber onde que nós vamos entrar, porque essas famílias nós temos que resolver o problema deles. Ficou meio constrangedor a esses vereadores dessa casa que nós tínhamos dado um aumento aí de 500% da cidade inteira. Ficou muito triste. As redes sociais é onde a gente leva os maiores ataques, e eu fui muito bem atacado sobre isso daí, o aumento, e eu procurei saber. Então eu disse aqui, ó, a proprietária, Sebastiana Júlia de Souza, Juanina Rodrigues, 382. Então ela pagou o ano passado, de 2017, o valor de R$ 1.035. E esse ano aqui veio R$ 1.051. Então, a diferença só foi da infração, não houve aumento. Houve um erro grave no Santa Fé. Não, houve um erro. Ninguém está aqui dizendo que vocês estão errados. Ninguém está dizendo isso. Aqui nós estamos querendo corrigir um erro que houve no Santa Fé. Pelo contrário. Então, eu fiz questão de andar na cidade, conversar com os munícipes, e eu trouxe outro aqui, do Jardim Marieta, o senhor Félix Eloy Gonçalves,
Então, o dele também está aqui, ó, se a TV câmera quiser aqui fazer um zoom, o que acontece? Ó, nós temos aqui a certeza que houve o erro. Então, ele pagou 1.101. 1.101. O seu Félix pagou aqui, ó. 2017. Tá vendo? 2017. Está aqui, ó, o seu Félix, a diferença dele também, esse aqui foi 2.119. Então a diferença é mínima. Foi a infração, só corrigida. Então, Santa Fé, com certeza, a gente precisa rever o que houve lá. E veja também no Câmara Notícias, a Síndrome de Down em debate na 11ª sessão ordinária. Eu acho que seria muito interessante, ao invés da gente ter uma semana voltada para alertar para cuidados, etc., para síndrome de Down, talvez a gente tenha no município um ambulatório médico especializado para acompanhamento dessas crianças. E ainda a votação das contas do ex-prefeito Jorge Lapas na ordem do dia. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com os destaques da 11ª sessão ordinária. E o vereador Mário Luiz Guide veio à tribuna para discutir uma moção de congratulação ao Dia Internacional da Síndrome de Down, que é celebrado no dia 21 de março. Um tema também discutido pelos vereadores Dr. Bonin e Jair Assaf. O Dia Internacional da Síndrome foi criado para dar voz e visibilidade às pessoas que nasceram com trissomia, né, com uma deficiência, para que eles possam ter uma inclusão social e uma igualdade com as demais pessoas. Tem duas questões que são importantes, né? A questão do cuidado da saúde e o acesso à educação, né? As experiências internacionais mostram, e o caso da experiência brasileira também, que muitas pessoas com síndrome de Down conseguem ter o trabalho, vão para a escola, chegam inclusive na universidade, né? E nós é uma forma que nós temos também de chamar a atenção para uma questão importante, que é a questão da inclusão das pessoas portadoras de deficiência, né? Nós sabemos também que tem toda uma problemática da acessibilidade, né? E no que diz respeito à síndrome de Down, o acesso à saúde e à educação são determinantes na vida dessas pessoas, né? Muitas delas, inclusive, apresentam questões que requerem cuidados cirúrgicos muito cedo. Apesar de terem direito à prioridade de tratamento, é comum caso de bebês e crianças com síndrome de Down que enfrentam situações graves e não conseguem ser atendidas. É urgente a ampliação da capacidade das UTIs pediátricas e centros cirúrgicos infantis em todo o país para o direito de acesso à saúde seja efetivado. Existe uma coisa que a gente chama de penetração da alteração genética que causa a síndrome de Down. O que eu quero dizer com isso?
o Dr. Lindoso sabe o que eu estou falando. Existem vários graus de paciente com síndrome de Down. Aqueles graus com comprometimento maior do desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, intelectual, crianças que nascem com cardiopatias muito graves e que, na grande maioria das vezes, acabam não sobrevivendo, apesar das intervenções cirúrgicas precoces. E nós sabemos que essas crianças que têm um grau de penetração intermediário para menor, se tiver um apoio de equipes médicas qualificadas, serviços médicos qualificados, o que realmente faz falta, não só na cidade de Osasco, mas como no nosso país como um todo, com recursos de fonoaudiologia, recursos de terapia ocupacional, fisioterapia, neuropediatria, a gente pode ter grande parte dessas crianças com um desenvolvimento praticamente normal. Indivíduos que podem, inclusive, como o professor falou, serem aprovados no Enem, cursarem uma faculdade e serem pessoas absolutamente úteis para a nossa sociedade. Então, destacar que a síndrome de Down é a alteração genética, o defeito genético mais comum no mundo. Para ter ideia, a nível de Brasil, a cada 700 nascimentos nós temos, viu, professor? A cada 700 nascimentos nós temos uma criança que nasce com síndrome de Down. E o grande fator de risco é aquela gestação que ocorre na mulher a partir dos 35 anos de idade. Então, existe um risco maior, e quanto maior a idade dos pais, quanto mais idade os pais têm, maior o risco de acontecer isso daí. Mas destacar da importância que é a gente dar um apoio médico e de todas as especialidades afins para essas crianças que poderão, como eu disse e ressalto, virem a ser seres praticamente normais, pessoas que tenham desempenho e que possam ser integrados na sociedade como qualquer outra pessoa. Nós precisamos, senhor, e eu quero discutir esse assunto na próxima sessão, em razão de nós cobrarmos o Executivo. Nós temos uma lei, a 4748, desde o dia 5 de abril de 2016, para se criar, onde se criou uma semana da conscientização da síndrome de Down, e nós não temos conhecimento que o município se preocupa. Me parece que o município não toma ciência da legislação em vigor. Eu quero fazer aqui uma observação. Eu, particularmente, eu não acredito muito nessas leis que criam semanas de apoio, que nem Vossa Senhoria colocou, que possam ser movidas ações no sentido de alertar para a doença, de trazer o apoio para o paciente. Realmente eu não acredito, e a gente vê a semana de educação no trânsito. Vocês veem acontecer alguma coisa? Eu não tenho visto. Se acontece é muito pouco, e que aparece muito pouco, eu acho que o resultado acaba sendo praticamente nenhum. Eu acho que seria muito interessante, ao invés de a gente ter uma semana voltada para alertar para cuidados, etc., para síndrome de Down, talvez a gente tenha no município um ambulatório médico especializado para acompanhamento dessas crianças com síndrome de Down. O que o vereador Bonin colocou aqui, nós não precisamos de legislação quando se tem interesse público, se é voltado para um melhor atendimento, principalmente da síndrome de Down. A comemoração, semana, é difícil, né, vereador? Colocou muito bem. Aí eu acho que, por isso que eu vou deixar para discutir na próxima sessão, porque eu vou trazer aqui o que essa casa já aprovou de legislação nesse sentido, criando semana, cria o dia, preparando o município para atendimento no futuro. Mas nós não conseguimos fazer. Não tem uma semana comemorativa que ela é aceita pelo Executivo. Ou se faz porque o Executivo precisa fazer, ou não se faz. E a síndrome de Down já há 2 anos que está aprovado por esta casa, e até agora a gente não vê manifestação da secretaria competente.
E na ordem do dia, os vereadores analisaram e aprovaram, com 13 votos, a rejeição das contas do ex-prefeito Jorge Lapas, referentes ao ano de 2014. A maioria dos parlamentares acompanharam o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que alegou que, no período, não foi investido o percentual mínimo obrigatório de 25% na área de educação. E daqui a pouco você vai ver. Governo Federal inicia série de debates sobre classificação indicativa. A ideia do Ministério da Justiça é realizar outros debates ao longo do ano e receber propostas para nova classificação indicativa de obras audiovisuais. E o processo seletivo para estágio na Companhia de Abastecimento de Água, a Sabesp. Até já, não perca! Pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Para manter empregados motivados e também atrair talentos, algumas empresas transformaram suas sedes em mini-cidades, um conceito que muda a relação do colaborador com o próprio tempo. O ambiente agradável está muito longe da ideia clássica de escritório de trabalho. Esta sede de uma empresa de vendas online abriga também espaços para relaxar, fazer massagem, tirar um cochilo, cuidar da beleza e do físico. Também dá para usar o horário de trabalho para aprender outras línguas. A estrutura tem 33 mil metros quadrados. 105 milhões de reais foram investidos para a construção do complexo. Tanto os benefícios oferecidos aos funcionários têm como objetivo o que a empresa define como encantar e reter talentos. Isso para que os profissionais queiram trabalhar aqui e em nenhum outro lugar. Weber trocou o terno e a gravata por camisa, polo e bermuda. Ele trabalhava em consultoria de projetos e decidiu mudar de carreira para ter mais qualidade de vida. Hoje, chega mais cedo para fazer academia e ainda economiza tempo. Antes eu tinha um deslocamento de 1h40 para chegar na academia e hoje eu levo 5 minutos. É bater o ponto, atravesso a ruela e já estou dentro da academia malhando. Então isso realmente eu ganho em tempo, em qualidade de vida, porque eu saio daqui e eu já resolvi praticamente tudo que eu tinha proposto no meu dia a dia. É exatamente cada um fazer muito mais a gestão desse seu tempo, a gestão do seu trabalho. Então a gente acredita bastante que cada um aqui é dono da sua meta, é dono da sua carreira e que a gente tem que deixar muito claro que norte que você tem para fazer essas entregas acontecerem. Vivian trabalha na empresa há 10 anos e se sente motivada pelos benefícios que tem aqui. O dia a dia, ele sendo prazeroso, que é onde a gente mais passa a nossa vida, né? O maior tempo é no nosso trabalho, né? Então, se a gente não se sentir bem onde a gente está, a gente não trabalha com prazer, né? A preocupação com o bem-estar dos funcionários, com oferta de atividades dentro do espaço de trabalho, é uma estratégia cada vez mais usada para aumentar a produtividade, principalmente em empresas de tecnologia. É facilitar a vida do funcionário de um lado, mas também é criar com o funcionário uma nova relação dele com a empresa. Ou seja, na verdade, se você fosse fazer uma série daquelas atividades por fora, pela cidade, você certamente diminuiria o seu tempo de trabalho. Se você tem isso à disposição na própria empresa, o seu tempo de empresa muda completamente. E muda também completamente a relação do seu tempo com a casa, do seu tempo com você mesmo e o seu tempo com a empresa e o mundo do trabalho. A classificação indicativa, que mostra a faixa etária adequada para a exibição dos produtos audiovisuais, foi tema de debate em Brasília. O sistema classifica programas de televisão, cinema e vídeo, jogos eletrônicos e aplicativos, e os desafios caminham junto com a tecnologia. A televisão, o celular dos pais e o computador estão entre as diversões preferidas de Maju.
de 7 anos. Eu gosto de assistir televisão e de assistir vídeos no YouTube. Mas a mãe, Lauren, está sempre atenta ao que Maju e os irmãos mais novos veem. Ela checa a classificação indicativa antes de deixar que assistam um desenho, um filme ou um vídeo na internet. Eu presto atenção na classificação indicativa, é mais fácil de olhar o Netflix que tem a classificação, né? Aí quando vai para o YouTube, aí já não tem classificação e eu tenho que ficar sempre olhando o que está passando, né? A classificação indicativa mostra para qual idade um jogo, aplicativo ou filme não são recomendados. É uma proteção à criança e ao adolescente. Esse filme, por exemplo, pode ser assistido por pessoas de todas as idades. E a classificação está aqui, na capa. Mas o surgimento de novas mídias, como serviços de vídeos por demanda e o acesso cada vez maior à internet entre os brasileiros, levaram o Ministério da Justiça a propor a atualização das regras de classificação indicativa, que é de 2014. Para isso, reuniu a sociedade civil, especialistas e representantes do governo para debater o assunto na sede do Ministério da Justiça em Brasília. O mundo ele é um mundo muito dinâmico. Nós temos a globalização hoje que interfere de forma transversal na vida pessoal, na vida social de uma forma geral. Então, dentro desse processo de amplitude, de transparência, de democratização da discussão, é que nós procuramos promover essa interação com a sociedade e com as entidades que atuam nessa matéria. A ideia do Ministério da Justiça é realizar outros debates ao longo do ano e receber propostas para nova classificação indicativa de obras audiovisuais. O representante de uma organização da sociedade ligada à liberdade de expressão acredita que é importante discutir o assunto. Ela é uma medida muito boa entre o Estado ser capaz de chamar profissionais de educação, de saúde, de cultura, de ética, para oferecer para as famílias, para os mediadores da educação das crianças, instrumentos indicadores. Eles não são proibições, não são induções de comportamento, mas são indicadores para que aqueles que estão educando as crianças tenham instrumentos bons, né, para poder mediar a relação da criança com todas as mídias. As crianças cada vez têm acesso mais cedo à mídia e precisam de uma mediação para não ficarem expostas selvagemmente, né, a tudo que chega pela internet para elas. A Constituição que vai completar 30 anos. O mundo que ela, em face do qual ela foi escrita, já acabou. É outro o mundo de hoje. Então nós vamos atualizar todos esses critérios. A Sabesp está com inscrições abertas para 956 vagas de estágio. As oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior. A taxa é de R$ 60 para alunos do ensino médio e técnico e R$ 80 para os de ensino superior. As bolsas auxílio variam de R$ 812,03 a R$ 1.068,44. As inscrições terminam no dia 18 de abril e podem ser feitas pelo site www.concursosfcc.com.br. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. O tempo segue instável em todo o estado de São Paulo no decorrer desta quinta-feira. Mais nuvens carregadas vão se formar sobre a região metropolitana. O céu fica cheio de nebulosidade e ocorrem pancadas de chuva a qualquer momento do dia, inclusive no período da manhã. A chuva deve vir com, no máximo, moderada intensidade, mas como o solo ainda está muito úmido, ainda há a possibilidade de alguns problemas pela região metropolitana. Na capital, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima já não deve subir tanto. Máxima de 26 graus. Em Guarulhos, mínima de 17 e a máxima prevista para esta quinta-feira é de 27 graus. O Câmara Notícias está chegando ao fim. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas vejo vocês na próxima edição. Fiquem agora com a nossa programação.